O Plácido Rio Nilo continua a ser, desde a antiguidade, um dos mais navegados. As rudimentares jangadas que o percorriam inicialmente foram mais tarde substituídas por um novo tipo de embarcação, o jaiaça, que marcaram uma nova época na história da navegação. Estas embarcações, providas de velas, podiam percorrer todo o caudal do rio sem pararem. As suas velas podiam captar os mais fracos ventos provindos do deserto. A graciosidade das velas camuflava a construção incipiente da embarcação. Estas barcas de proa afunilada percorriam os mais variados portos, assemelhando-se a caixotes flutuantes. Inventar e fomentar novas estruturas que permitissem uma maior estabilidade a bordo não era tarefa fácil de realizar. Isto devido em grande parte à má qualidade dos fios que remendavam as velas quase sempre esburacadas e ainda devido ao desgaste e falta de manutenção dos cascos. As reparações tornaram-se um mal necessário. No que respeita às tarefas diárias das tripulações, estas consistiam essencialmente no levantar ferro e içar velas. Nenhum proprietário dos aiaças comprava cabos, correntes ou tintas. Isto porque qualquer investimento seria um desperdício na medida em que, qualquer momento, a embarcação poderia ser vendida para a sucata e as velas leiloadas no mercado. No Egito, o rio Nilo é utilizado como uma via de vital importância, permitindo um aumento de transações comerciais em toda esta zona. Algo de extraordinário ocorre nas águas deste rio, movimentando-se estas de sul para norte, ou seja, no sentido inverso do vento que sopra de norte para sul. No entanto, este fenómeno produz uma força eficaz e impulsionadora nas embarcações que navegam no Nilo. Este fenómeno da natureza era já conhecido e explorado na época dos faraós. Os aiaças encontram-se agrupados em diversas frotas, transportando cada um deles matérias e objetos diferentes, tais como tijolos, blocos de pedra calcária, fenos, etc. Possuem o seu próprio porto, assim como a sua própria tripulação. Porém, o número de embarcações deste tipo começou a diminuir rapidamente. Quase todos os dias se danificavam velas, que nunca mais eram içadas aos mastros. O Porto do Cairo, situado na margem do rio Nilo, é um dos mais movimentados, apesar de ser pequeno, poeirento e desorganizado. Da costa avistam-se ao longe os grandiosos mastros das embarcações. No momento em que as mesmas aportam ao cais, inicia-se a descarga das mercadorias. Estes homens são mais propriamente estivadores do que marinheiros, e por esse tão árduo trabalho recebem apenas uma pequena recompensa. Em consequência deste facto, muitos deles tentaram afastar-se e fugiram para outras paragens, procurando melhor sorte, trabalhando em barcos a motor com poderosos molinetes, o que lhes permite, como nós esforço, executar metade do trabalho, ganhando 4 vezes mais. Aqueles que permaneceram no Nilo e na tradição marítima artesanal, apesar da insatisfação, continuam a trabalhar como escravos, mas conscientes das dificuldades económicas que enfrentam, cobiçando os marinheiros que conseguiram um lugar num barco a motor. Os marinheiros do Nilo descarregam centenas de toneladas de pedras. Tarefa esta executada por 10 homens durante aproximadamente uma semana. Embarcações de escravos é como são designadas normalmente. Estes homens passam toda a sua vida a carregar, tal como animais, fardos de mercadorias de bordo para terra e vice-versa.
Terminada a descarga, segue-se uma nova tarefa. A de içar as 2 toneladas de vergas e de velas, dar a manivela durante 1 hora, louvando a Alá, que lhes provesse bons ventos. O extenso e lamacento rio Nilo é o habitat natural do marinheiro egípcio, o rio criador, fonte de inspiração, um elo de ligação intrínseco à natureza humana. Desde a sua infância o homem descobre o rio, bebe da sua água, banha-se no seu caudal e alimenta-se do seu peixe. Os Ayasa são considerados no Egito como os novos recém-chegados a uma civilização milenária, possuidora de uma valiosa sabedoria marítima. Os cascos dos Ayasa, de grande porte, foram inspirados nas linhas de construção das caravelas portuguesas, que, em consonância com a vela latina, constituíram uma invenção árabe. Combinação perfeita que se coaduna com o tipo de águas e ventos existentes no Egito, mais concretamente no rio Nilo. Os Ayasa navegam no rio desde o dique de Aswan até ao delta, ou seja, a espinha dorsal do Egito. Os marinheiros destas embarcações que percorrem estas rotas são considerados nómadas, pois não possuem habitação fixa, sendo remunerados consoante o número de viagens que realizam, não obstante a duração das mesmas. Nas aldeias situadas nas margens do Nilo habitam as suas respectivas famílias, que os marinheiros raramente veem. Se lhes for possível, têm uma mulher em cada porto, de acordo com a tradição eterna do marinheiro que não vive em terra firme. Já longe do Cairo encontramos o delta do rio Nilo, a partir do qual o rio se divide em diversos braços, desaguando um deles num lago muito grande, embora pouco profundo, o lago Manzala, com cerca de 30 milhas de largura. Nesta zona do Egito o solo não é fértil. Encontramos, no entanto, canaviais em grande abundância, bem como ilhotas repletas de ervas daninhas, de juncos e canas que impedem a passagem de barcos a motor. Para os pescadores destas paragens, o lago Mansala é o seu preferido, sendo também um local de refúgio escolhido pelos contrabandistas da zona franca do canal de Suez. Esta é uma zona onde é difícil identificar quem por lá passa. O Lago Manzala é um abrigo para milhares de embarcações que, com as suas linhas aerodinâmicas, lembram barcos de regata construídos para alcançarem grandes velocidades, mas nunca para trabalhar. Contudo, o seu design é funcional, tendo sofrido graduais alterações no seu formato ao longo dos tempos, refletindo-se na própria imagem do lago. A água do lago não ultrapassa a altura do peito, por isso estas embarcações possuem um casco baixo, largo e achatado. Como a necessidade aguça o engenho, os marinheiros viram-se obrigados a conceber velas de grande dimensão e até desproporcionadas, pois esta é a única forma de captar os ventos fracos característicos desta região. Os barcos, para além de terem uma linha de água muito baixa, são desprovidos de cabine, pois as tempestades são raras.